Olá pessoal, Natália novamente, e hoje eu venho apresentar para vocês a aula 3. Diferentemente das outras aulas, hoje eu estou sozinha, não vou ter a companhia nem do Pedro e nem do Victor, mas vamos lá. Os conteúdos dessa aula serão push-bottom, os resistores pull-up e pull-down. Primeiro, para começar, o que seria um push-bottom? Em sua tradução literal, ele nada mais é que o botão de apertar. Essa função que ele tem, ela é essencial para os circuitos eletrônicos. Ele traz essa função essencial para o nosso Arduino. O botão desempenha um papel fundamental no fechamento de circuitos quando ele é pressionado, permitindo assim a passagem de elétrons e o funcionamento eficaz dos dispositivos que estão ali conectados. Além disso, a gente pode destacar a utilidade dos botões em aplicações do nosso Arduino, que é o nosso protagonista principal, onde pode ser empregado para acionar entradas digitais e executar comandos de programação em resposta a essa ação. Agora, os conceitos de pull-down e pull-up. Primeiramente, na eletrônica. Esses conceitos são configurações que são implementadas com o uso de resistores para garantir que um sinal mantenha um valor conhecido quando o pino correspondente não está ativamente recebendo uma tensão. A importância disso reside na prevenção do estado flutuante, que é esse aqui. E esse estado flutuante, ele ocorre quando não há nenhuma conexão direta do pino a uma fonte. Esse estado flutuante pode resultar em incerteza quanto ao nível do sinal, o que é muito problemático na eletrônica. É interessante notar que os fios soltos conectados a portas digitais podem captar interferências e introduzir valores imprecisos no nosso projeto de Arduino. Portanto, a gente compreender esse estado é fundamental para ter estabilidade e precisão no nosso circuito. Agora, os resistores em pull-up. O resistor pull-up ele é usado para manter um sinal de leitura em nível alto, ou seja, 5 volts, quando o botão ou chave não está pressionado. Enquanto o nosso botão estiver aberto, a tensão no pino é aproximadamente de 5 volts, com uma ligeira queda devido à resistência praticamente nula do resistor. No caso, resultante da baixa corrente que flui por ele. Isso permite que o pino reconheça o sinal como de nível alto. No entanto, quando o botão é pressionado, ele cria uma conexão direta entre a porta GND, nosso terra, e o pino, fazendo com que o pino leia um sinal de nível baixo. Nesse cenário, uma corrente flui dos 5 volts para o GND, através do resistor pull-up. Este é um conceito importante que a gente precisa entender para a gente conseguir estabilidade do sinal e a funcionalidade percentual do circuito. Aqui agora a gente vai ter uma simulação. A gente vai precisar dos materiais, o Arduino, a nossa protoboard, os jumpers, LED, os resistores e o nosso botãozinho. Aqui a gente vai utilizar esse código para a gente entender um pouquinho mais o que seria essa configuração justamente com o resistor pull-up. Bom, primeiramente eu quero começar a nossa simulação pedindo desculpas porque a minha voz ela tá bem ruinzinha, eu tô meio gripada, mas vamos lá. Desculpem se o áudio ficar meio pequeno não, né? Com pouco volume, mas enfim, qualquer coisa estamos aí nos comentários para tirar as dúvidas, ok? Bom, para a nossa primeira simulação da aula 3, a gente vai fazer um LED acender conforme as configurações pull-up e pull-down que eu passei para vocês, ok? No caso aqui, a gente vai estar precisando do nosso Arduino, da nossa protoboard e também o nosso LED.
e do push button, que foi o primeiro conteúdo que eu repassei para vocês nessa aula. No caso aqui, eu já deixei a placa alimentada. Aqui a parte negativa com a porta GND. Também está no fio preto, para melhor visualização para o vídeo, para vocês e enfim. Eu também alimentei com a parte positiva, deixando aqui no 5 volts, como eu havia falado nas configurações. Já deixei também prontinho o LED. Ele tá, a parte anodo está sendo ligada até a parte da porta digital 7. No caso eu coloquei 7 aqui porque na nossa aula, nossos slides, eu deixei justamente a porta digital 7 no nosso código, mas pode ser qualquer outro tipo de porta, é só vocês mudarem a porta na linha de código de vocês, ok? Eu também liguei um resistor da parte do catodo do nosso LED até a parte negativa do nosso Arduino, ok? Bom, isso já feito, eu vou apresentar para vocês a parte do push button, nosso botão. Aqui. Eu vou deixar ele bem aqui no meio da placa, justamente porque nós vamos utilizar esses 3 terminais que ele tem. Já vou começar ligando esse terminal aqui na nossa porta 8 do Arduino. Ficou um pouco tortinho. Perdão o pessoal que tem toque aí no chat. Essa porta aqui. Vou ligar aqui. Opa, perdão. Esqueci do nosso resistor. Tô falando aqui com vocês e estou esquecendo. Esse nosso resistor, ele vai justamente fazer o que a configuração pull foi apresentada para vocês. A gente tem nosso resistor. Eu vou estar ligando aqui dessa parte desse terminal até a parte negativa, positiva do nosso Arduino. E essa parte aqui, tô ligando na parte negativa. Só vou trocar as cores para ficar um pouquinho mais visível para vocês. E sempre utilizando cores mais quentes quando vocês forem utilizar os fios. E já que nas portas de baixo, principalmente a GND, coloca uma coloração mais cinza ou mais preta, ok? No caso aqui, com o nosso projeto já posto, dessa forma, quando eu completei essa situação aqui, o nosso pino. E isso vai fazer com que o pino leia o sinal de nível baixo. Nesse caso, vai haver uma corrente fluindo dos 5 volts para o terra diretamente por meio do resistor, ok? Vamos começar nossa linha de código. Eu já trouxe a linha de código pronta e eu quero só explicar o que cada coisinha vai fazer para vocês. No caso, antes das nossas funções setup e loop, eu já defini a variável pino botão, que é essa daqui, que vai isso aqui, e ela está recebendo justamente a nossa porta digital 8. Aqui, como eu disse, vocês podem estar mudando as portas digitais, é só mudar aqui na linha de código. Tem a constante que vai ler o inteiro, que é a nossa porta digital 7, é esse fio laranja aqui. E eu também fiz uma variável que vai armazenar o estado do nosso botão, ok? Quando ele for pressionado ou deixar de ser pressionado. Aqui nessa linha do nosso código, já dentro da nossa função void setup, o que vai acontecer? A gente vai estar configurando o pino LED, essa coisinha fofa aqui, como saída, output. E já na segunda linha da nossa função, a gente vai estar configurando o pino botão, esse aqui, como entrada, ou seja, a gente vai receber informações através dele. Já na nossa próxima função, que é a loop, a gente vai estar modificando
justamente essa variável aqui de cima. A gente vai estar modificando o estado do botão. Por que eu coloquei o estado do botão como 0? Porque ele vai armazenar o estado do nosso push button, quando ele for pressionado ou não, ok? Aí no caso ele vai armazenar ou uma coisa de nível alto ou nível baixo. Perdão, coisa não, né? Ele vai estar lendo um valor alto ou um valor baixo. Aí aqui embaixo, nesse digital write, o que ele vai estar fazendo? Que ele vai estar definindo o estado do LED. É aí que a gente vai fazer o LED acender ou não acender conforme a configuração, ok? No caso, como ele vai estar... O pino LED está especificado aqui, com base no valor do estado do botão. Se o botão estiver pressionado, ou seja, se o botão estiver no nível high, alto, o LED vai ser aceso. Caso contrário, o LED vai ser desligado. Agora a gente vai fazer a nossa simulação, vai compilar, para ver se vai dar algum erro. Tá de boa, ok. Para a simulação aqui. No caso aqui, como eu disse, quando o botão for pressionado, o LED vai acender. Quando parar de ser pressionado, ele vai desligar. Ok? Essa é a configuração pull up. Agora os resistores, em pull down. Já esses resistores, assim, eles são usados para manter o sinal de leitura em nível baixo, no caso no GND, quando o botão-chave não está pressionado. Enquanto o botão ele estiver aberto, a tensão do pino é 0, permitindo que o pino reconheça o sinal como de nível baixo. No entanto, quando o botão é pressionado, ele estabelece uma conexão direta com 5 volts, fazendo com que o pino leia o sinal de nível alto. Assim, mais uma vez, ocorre a corrente fluindo dos 5 volts para o terra, o GND, por meio do resistor, semelhante ao que a gente vai observar no pull-up, justamente fazendo essa simulação. Bom, galera, já aqui na simulação do pull-down, o que vai mudar mesmo no nosso projeto vai ser a forma como o resistor ele vai se conectar com a placa GND e vai receber a parte do 5 volts. No caso aqui eu já dei um spoiler com as cores, mas praticamente essa parte aqui do nosso terminal 1A, do nosso botão, ele vai se conectar diretamente com a parte positiva, recebendo 5 volts. E já o resistor, ele vai se conectar aqui com a parte do GND. Ele vai receber logo uma tensão baixa, que é exatamente isso que o pull-down vai fazer. Ele vai garantir que o sinal lido seja de nível baixo, enquanto o botão ou a chave não forem pressionados. Então aqui só iniciar uma simulação. Aqui, ó, a chave não está sendo pressionada, ela não está sendo aberta. Então, ele está sendo lido, ele está sendo lido como nível baixo, não está acendendo. A gente apertou o botão, começou a acender, ok? Parar aqui um pouco a simulação. O que muda mesmo, como eu disse, é a maneira como ele vai ler. E aqui no código, podem perceber, a ideia vai ser a mesma. Porém, só vai mudar essa questão da chave. Quando ela vai estar aberta, a tensão em cima do pino vai ser 0. Aí o pino vai reconhecer como um sinal de nível baixo. Mas quando a chave ela vai se fechar, ok, se fechar, o 5 volts vai começar a ser lido, vai começar a ser guardado dentro daquela variável e vai ser ligado diretamente no pino. Vai fazer com que o pino digital, ele sempre leia o nível alto nessa situação, ok? Essa é a simulação do pull-down. Aqui, vou fazer mais um pouquinho para vocês verem. O código permanece o mesmo, que vai mudar a fonte de alimentação, beleza? Agora, a próxima simulação vai ser em questão do pull-up, porém embutido dentro do nosso Arduino, ok?
Bom, galera, já que na simulação do pull-up é integrado, no caso embutido no próprio Arduino, o que vai mudar no nosso projeto externo é que a gente vai retirar este resistor, porque não vamos mais precisar dele. O resistor está fazendo esse papel nas configurações pull-up e pull-down. Porém, como agora ele vai estar embutido, a gente não vai precisar mais desse resistor. E aqui o que vai mudar... Opa! Cliquei sem querer 2 vezes. Vai ser como o nosso botão vai ser alimentado. Ele vai ser alimentado com a porta GND, ok? Aí, dessa maneira, do projeto externo, a gente vai estar podendo fazer a nossa, como posso dizer, a nossa configuração pull-up dentro do Arduino, ok? No código também a gente vai mexer, beleza? O que mudou no código foi esse estado aqui do pino botão. O pino botão está recebendo a porta 8, beleza? E aqui a gente vai colocar essa configuração aqui. Que no caso ela vai definir o pino botão que está recebendo a porta digital 8 como uma entrada, com o resistor pull-up internamente habilitado no nosso Arduino. Ou seja, o Arduino ele vai ler o estado do botão e ele vai estar como high, ele vai estar lendo como uma alta tensão ou low, beleza? Aí também o que vai mudar vai ser essa variável aqui, que tá vendo que ela tem um ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação ele vai modificar o valor da variável, ou seja, se ele estiver recebendo 0, ele vai estar recebendo agora 1. Ele vai fazer só essa modificação. Ele vai ser o nosso not na nossa... nem ia falar matemática discreta, mas é praticamente na nossa condição booleana. Ele vai ser o nosso not. Beleza? Ou seja, ele vai modificar o valor que o estado do botão vai estar recebendo. Então, são essas coisas que mudaram no nosso projeto, na nossa simulação. E agora a gente vai iniciar a simulação para ver se está tudo certo. Perdão, tem que iniciar com o código aqui para ver se não vai dar nenhum BO. Não deu nenhum BO, graças a Deus, amém. Vamos fazer a oração do programador. Enfim, brincadeiras à parte. Aqui, o pull-up está funcionando certamente. E são praticamente essas mudanças que tiveram. Bom, galera, o nosso vídeo vai continuar para o nosso término, vai ter um desafio agora. E é claro, como sempre, se tiverem alguma dúvida, só mandarem aí nos comentários que nossa equipe vai ter o maior prazer de respondê-los, ok? Tchau, tchau. Agora tem um desafio que tem a ver com as luzes. Como a gente sabe, no nosso mundo real, a gente tem a luz natural. É uma luz que depende justamente do dia e da noite. No caso, a gente não pode ter um controle sobre ela. Já a luz artificial, a gente literalmente consegue ter um controle. A gente pode saber que horas que a gente vai apagar, que horas que a gente vai acender. Então, é esse o contexto que o nosso desafio tem. Aqui no nosso desafio, eu quero que vocês façam um circuito utilizando o botão, que funciona como uma chave convencional, de modo que acenda quando ela apertar, ou seja, utilize os conceitos que foram passados, e só apague se apertar novamente. Utilize os conceitos que foram passados, que vocês vão conseguir fazer certamente esse desafio. Então, a aula de hoje foi bem pequenininha e eu agradeço a vocês por estarem chegado até aqui. Muito obrigada e até a próxima aula. Se tiverem alguma dúvida, é só escrever aí embaixo. Se tiverem comentários, feedbacks, também escrevam aí embaixo. Eu vou ter o maior prazer de responder as dúvidas e também os feedbacks. Muito obrigada e tchau, tchau!